A gente segue agora falando sobre saúde aqui no Fala Pará. A alimentação é coisa séria. É importante ter cuidado com os alimentos na hora de manusear, preparar e até armazenar para evitar a intoxicação alimentar, que nada mais é do que uma condição causada pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminados por bactérias, vírus, parasitas. E apresentar esse quadro de intoxicação alimentar não é algo incomum. Então vamos agora conversar com a nutricionista, a Samara Queiroz, que vai explicar para a gente sobre alguns cuidados que a gente deve ter na hora de manusear, de preparar os nossos alimentos. Samara, bom dia para você. Bom dia, uma excelente quarta-feira. Infelizmente, a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, né? Que às vezes precisam sair muito cedo de casa, fazer essa refeição na rua, e aí não tem nem como preparar esse alimento. Aqui, a gente já tem várias perguntas, eu vou fazer a primeira delas, do Matheus Rodrigues, do Curuçambá. Quais são esses sintomas mais clássicos aí da intoxicação alimentar? Perfeito, Amanda. Primeiro eu quero agradecer o convite mais uma vez. Com relação aos sintomas, principalmente são os gastrointestinais. Então, cólicas abdominais muito fortes, náuseas, vômitos, diarreia também. E alguns sintomas mais graves também podem acontecer. Por exemplo, febre, dores de cabeça muito intensa. Inclusive, pode vir a desencadear uma desidratação por conta desses sintomas gastrointestinais. A Letícia Vieira, da Terra Firme, ela queria saber a diferença dos sintomas entre a intoxicação alimentar e um possível caso de envenenamento. Perfeito. O envenenamento recentemente está sendo muito abordado, né, Amanda? Então, assim, intoxicação e envenenamento, eles são basicamente a mesma coisa. Só que o que acontece é a dose, né? A dose em que a pessoa ela se expõe a esse tóxico. Então, no caso do envenenamento, é uma toxicidade muito mais grave, que inclusive pode levar a sintomas como desencadeando, por exemplo, uma internação e até mesmo um óbito, né? Então, essa é a principal diferença. É realmente a gravidade, a dose que esse indivíduo se expõe. Como observar isso nas nossas crianças, Samara? Porque a gente sabe que a criança ela tem mais dificuldade em relatar esses sintomas, né? Em se queixar. Perfeito, Amanda. Com relação às crianças, a gente sempre tem que observar realmente os sintomas, né? Então, vômitos também. Geralmente as crianças elas cursam com esse vômito, diarreia persistente, acima de 3 dias já é um caso de alerta. A gente já tem que ficar muito atento, porque esse público, tanto as crianças quanto, por exemplo, idosos também, são públicos mais suscetíveis, né, a ter esse quadro mais grave ainda. O Antônio Ribeiro, de Marituba, agradecendo a participação de todos, ele gostaria de saber quais são os cuidados na hora de preparar esses alimentos, verduras, frutas. O primeiro cuidado a gente tem que ter conosco mesmos, né? Então, higienização das mãos, a gente tem que fazer uma higienização adequada. Com relação ao preparo dos alimentos, a gente tem que fazer não somente a lavagem. E não adianta só lavar com vinagre, com limão, que tem muitas pessoas que acham que vai desinfectar. Na verdade, a gente precisa fazer a desinfecção também, ou com água sanitária clorada, ou com hipoclorito de sódio. E aí vai variar, né? De acordo com cada fabricante, tem uma quantidade específica para estar utilizando. Então, é isso que eu ia te perguntar, não? Vai depender do produto, né? Essa questão da quantidade, para a questão também da água ali. Isso mesmo. Mas no geral, assim, Amanda, a gente recomenda de 1 colher de sopa para cada 2 litros de água, no geral. Mas claro que vai depender, é legal que se leia ali as especificações do produto. Perfeito. Aqui, olha, Yasmin Nascimento, da Campina, Samara, ela gostaria de saber quais são os alimentos que costumam ser contaminados com mais frequência, mais facilmente, na verdade. Alimentos da rua, né? Então, aqueles alimentos que são mais manipulados, alimentos que são mais perecíveis. E aqui na região de Belém a gente tem um clima que super favorece, que é o quente e úmido. Então, alimentos, por exemplo, carnes, ovos, lácteos, esses alimentos eles são muito mais suscetíveis, assim também como, por exemplo, maionese caseira, água também, gelo, aquele gelinho que se consome ali numa vitamina de rua, né? Pode vir também a desencadear essa intoxicação alimentar. O Guilherme Costa, da Pratini, ele gostaria de saber se existe diferença entre intoxicação alimentar e a infecção alimentar. É basicamente também a mesma coisa. Então, nesse caso, a intoxicação ela vai ser causada por uma toxina
que vai ser provocada por algum micro-organismo. Já a infecção, ela pode ser causada mesmo pelo próprio micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, um fungo, que pode vir a desencadear um vírus também. Então essa é a diferença, mas é basicamente a mesma coisa. E o importante, né, Samara, independente se você vai preparar esse alimento em casa ou fazer essa refeição fora de casa, é você ter esse cuidado, esse zelo com a sua saúde. Sim, com certeza, Amanda. Tem que ter as precauções, até porque nós sabemos que é muito rápido, né? Que se pode ali consumir algum alimento e acabar se contaminando. Então, realmente tem que ter esse cuidado com relação à higiene. Samara Queiroz, hoje aqui conosco, nutricionista, né, nos dando dicas valiosas para a gente cuidar da nossa saúde. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.